Dentre as várias rivalidades de Shumatsu que não envolvem batalhas diretas no Ragnarok, algumas são tanto quanto, digamos, territoriais, e a de hoje não é exceção. Temos diversos gregos na obra, diversos nórdicos e até mesmo humanos com nacionalidades repetidas, como os japoneses ou os chineses. Entretanto, tem uma nacionalidade, um grupo mais especificamente, que apesar de receber pouca luz quando o assunto é ser um grupo, ainda assim tem uma alta força e importância em Shumatsu, os indianos. Sim, a Índia é muito bem representada em Shumatsu, pois temos o deus da destruição mais forte, o deus Shiva, e também, é claro, como esquecer do iluminado regente do budismo, o Buda. E hoje, na 13ª edição do Quem Venceria, descobriremos quem é o indiano mais forte. De um lado, o destruidor de mundos, capaz de destruir e reconstruir planetas, o deus que saiu de um Hellis deus medíocre para o topo de Svarga, o homem que carrega em seus punhos a vontade de 1115 deuses, o deus da destruição, Shiva. Do outro lado, o homem que sozinho retirou a humanidade da escuridão e os guiou para a luz. O deus que mais odeia os deuses em todo o Valhalla, o homem solitariamente forte. Abaixo dos céus e acima da terra, esse homem diz ser o mais forte. Aquele que caminha sozinho, o iluminado Buda! O confronto de hoje é Shiva versus Buda. A batalha para decidir quem é o indiano mais forte de Shumatsu no Valkyrie, e não só isso, para descobrir quem é o mais forte. O deus que carrega a vontade de todos em seus punhos, ou o homem que caminha solitário como o chifre de um rinoceronte. Lembrando sempre, se você gosta dos confrontos do Quem Venceria aqui no canal, sabe que eles dão muito trabalho. Então considere se inscrever se ainda não for inscrito, além de dar o like, compartilhar com seus amigos que gostam de animes, mangás e especialmente de Shumatsu. Não se esquece também de hypar o vídeo aí embaixo e já comenta quem você acha que vai vencer este duelo de Deus contra Deus. Então, sem mais delongas, vamos direto para a força! Comecemos então com o núcleo de todo o combate físico, a força física, que aqui é um confronto razoavelmente fácil, mas não necessariamente distante. Shiva tem como principais feitos de força física ser capaz de segurar e disputar forças com Raiden Tamemon, o homem com os músculos mais fortes da humanidade, num duelo de cabeçadas. Além disso, durante a sua trocação com Rudra para decidir quem seria o líder dos hindus, seus socos foram capazes de criar ondas de choque por Svarga. Esse feito pode ser facilmente confundido com potência de ataque, mas ainda é um aspecto de qualquer forma. Já Buda tem como principais feitos de força física ser capaz de pressionar e empurrar um Rajun, mesmo com a barriga dele estocada pela alabarda do demônio. E claro, com o auxílio do seu escudo Ahimsa, ser capaz de empurrar para longe aquele enorme cutelo do Zero Fuku que cobria toda a arena. Pra ser sincero, eu vejo os feitos do Buda sendo muito mais brutos em força física, mas o Shiva inegavelmente estava batendo de frente com alguém que tem muito destaque justamente nesse aspecto. Por isso, para já marcar esse confronto como difícil, o ponto de força física vai por muito pouco para o Shiva. Potência de ataque. Potência de ataque é basicamente a análise de quem tem o golpe mais forte, e aqui o Buda tem bastante azar. Sem dúvidas, para mim um dos pontos mais fracos do Iluminado é a sua potência de ataque, tendo como golpes mais poderosos o ciclo Sansara e o ciclo Sansara Eterna, ambos advindos de sua foice. Aqui já vale o adendo que sempre farei nos confrontos do Buda. Eu sei que a foice, bem como todas as suas armas que vêm do cajado, necessitam que ele sinta uma certa emoção, e é discutível se o Buda sentiria ódio do Shiva, mas as análises do Quem Venceria são confrontos técnicos. Meu objetivo aqui não é e nunca vai ser analisar narrativamente esse confronto. Para mim, não faz sentido ficar criando tese narrativa, e por isso, Buda vai ter acesso pleno a todas as suas armas do cajado, independente de que sentimento ele tenha que sentir para poder obtê-las. Mesmo assim, mesmo tendo acesso à foice, Shiva ainda tem plena vantagem no stat de potência de ataque, especialmente pelo seu Kritivasa, o chute que rasga o peito do Raiden, e é claro, pelo Deva Louca, o golpe que vence o poderoso e temível Yatagraço de Raiden, um golpe capaz de vetar o som e que arrancou 2 braços do próprio Shiva. Por isso, inegavelmente o ponto de potência de ataque vai para o Shiva. Capacidade destrutiva. Esse é outro ponto bem interessante, pois, pra ser sincero, nenhum desses dois personagens tem grandes feitos de capacidade destrutiva, o que é irônico visto que o Shiva é o deus da destruição. Como seu principal feito, Shiva destruiu aquela casinha em cima da arena ao liberar o seu Tandava Karma, além de, claro, ter a citação de poder destruir mundos, o que, apesar de eu achar que escala o verso inteiro no sentido de potência de ataque, ainda é um ótimo feito de capacidade destrutiva. Já Buda não tem realmente grandes feitos nessa área, exceto no máximo destruir as lâminas da forma tempestade do Zero, que é quase um feito de potência de ataque, mas ok, ou então cravar o seu cajado no chão, ou coisa do tipo. No geral, Shiva tem total vantagem nesse ponto e vai acabar levando ao ponto de capacidade destrutiva, abrindo 3-0 para cima do Iluminado. Velocidade de ataque.
Esse é um ponto deveras interessante, pois ambos Buda e Shiva têm feitos bem curiosos nessa área. Durante o seu duelo com o Zero, Buda a todo momento foi capaz de sobrepujar o deus com os mais diversos estilos e tipos de armas, e até mesmo contra o Rajun, do qual o Buda estava severamente nerfado sem a sua visão do futuro, ele conseguiu se manter de pé aguentando os diversos spams de golpes do Rajun. Além disso, ele tem a já citada foice dele, com os golpes do Ciclo Sansara, especialmente o Ciclo Sansara Eterno, que vem com um boost de velocidade e conseguiu acertar parcialmente o Rajun. Em questão de ataques únicos, Buda certamente tem um golpe mais rápido desse duelo. Isso pois Shiva se destaca em velocidade de ataque, não em golpes únicos, mas numa chuva de spams, especialmente quando ele está dançando a dança secreta dos deuses hindus, onde foi capaz de sobrepujar o Raiden, obrigando-o a entrar na completa defensiva. Por isso, apesar do Buda ter um ataque único mais rápido, a diferença de spams, e especialmente o ritmo frenético que o Shiva aplica no adversário, não me dão outra opção que não dar o ponto de velocidade de ataque para o deus hindu, que abre 4-0 no Buda. Velocidade de reação. Aqui a batalha também é bem próxima, mas se você está achando que o Buda vai simplesmente deixar o Shiva ganhar todos os pontos, está muito enganado. Os melhores feitos de reação do Buda, sem a sua visão do futuro, vale dizer, envolvem reagir à queima-roupa da broca perfuradora de céus do Rajun, que atravessou o seu escudo, dando ao Buda um intervalo curtíssimo para reagir, o intervalo que a ponta daquela broca vai ter que usar para percorrer o espaço do escudo até a cabeça dele, e mesmo assim ele conseguiu evitar um golpe em cheio. Shiva também tem um feito de reação bem interessante, ao conseguir levantar sua guarda a tempo de se defender do Yatagarasu do Raiden, coisa que se ele não tivesse feito, também teria morrido. Entretanto, não só o espaço do golpe do Rajun é menor, como Buda teve que lidar com o elemento surpresa do escudo sendo superado, enquanto Shiva, apesar de ter sido surpreendido pela movimentação espontânea do Raiden, não teve esse fator de menor espaço na sua reação. Por isso, Buda pontua pela primeira vez no combate com velocidade de reação. Velocidade de esquiva. Aqui não tem nem discussão. Se em reação o Buda tem a vantagem, na esquiva é que ele realmente vai brilhar. Shiva tem baixíssimos hits nessa área, especialmente desviando do grande Shishimai do Raiden, o chute bananeira, e basicamente são esses os seus feitos de esquiva. Já Buda, mesmo sem a sua visão do futuro, ainda podia desviar e contra-atacar de golpes do Rajun, então é meio óbvio que o ponto de velocidade de esquiva vai ir pro Buda também. Velocidade de movimento. Buda tem como principais feitos de movimento correr, disparar e assim se esquivar da forma tempestade do Zero, deixando o golpe para trás. Porém, Shiva foi capaz de sobrepujar o Raiden e atacá-lo como se diversos Shivas estivessem o atacando de uma só vez quando estava lançando o tesouro secreto de Svarga. Por isso, apesar do Buda ter um bom feito, o Shiva é substancialmente melhor nesse stat, por isso o ponto de velocidade de movimento vai para o Shiva. Durabilidade. Aqui é difícil medir algo. O Buda enfrentou um oponente com golpes focados em dano cortante e no geral não demonstrou muita durabilidade por poucas vezes ser de fato acertado. Já Shiva, quando colocado contra golpes físicos poderosos, também demonstrou sentir danos, e até mesmo tontura desses golpes. Entretanto, Shiva foi capaz de tancar alguns spams de soco do Raiden, que convenhamos aqui não são grande coisa, mas ainda assim já é mais do que o Buda, e por isso o ponto de durabilidade vai para o Shiva, que volta a pontuar no confronto. Resistência. Esta sim já tem mais disputa. Buda demonstrou incrível resiliência e resistência ao ser capaz de continuar lutando mesmo com o pé perfurado, sem o olho e especialmente com parte da sua barriga basicamente aberta por um empalamento feito pelo Rajun. Isso sem contar todo o esforço físico para resistir aos avanços brutais do demônio. Entretanto, Shiva não fica para trás, resistindo principalmente ao Yatagarasu do Raiden, que claro, deu um dano fodido no Shiva, mas é um feito brutal ele continuar lutando sem 3 braços e ainda pegando fogo pelo seu Tandava Karma. Então assim, apesar do Buda ter ótimos feitos de resistência, Shiva é um absoluto monstro nesse quesito, então o ponto vai para o Shiva, que começa a abrir uma vantagem desesperadora contra o Buda. Tolerância à dor. Aqui temos dois personagens que demonstraram uma grande tolerância à dor. Shiva, constantemente queimado em seus Tandava Karma, ainda conseguiu lutar. E claro, somado com todos os seus ferimentos externos e internos, ainda manteve frente a frente com o Raiden. Entretanto, Shiva ainda demonstrou sentir bastante dor. Buda, por outro lado, apesar de tomar danos menos significantes que o Shiva, demonstrou aguentar mais desses danos, como já citado em empalamento e todos os outros ferimentos. Analisando a reação dos dois, pode-se parecer que o Buda tem a vantagem, já que de fato ele reage menos à dor do que o Shiva. Porém, como comentei, os danos do Shiva não só são mais substanciais, como também Shiva luta enquanto queima continuamente, e esse é um altíssimo feito de tolerância à dor, e por isso Shiva é quem vai receber o ponto, abrindo largamente a vantagem. Estamina. O melhor feito de estamina do Buda envolve sua própria luta no Ragnarok, conseguindo lutar continuamente contra o Zero Fuku e o Rajun por mais de 20 minutos. Entretanto, Shiva não só lutou por 11 minutos contra o Raiden, o que não se equivale aos 21 minutos do round 6, mas principalmente Shiva lutou contra o Rudra por muito tempo. Claro, é um tempo indefinido, porém o suficiente não só para chamar a atenção de toda a Svarga, como também transformar os seus suores em chuva. Por isso sim, o ponto de estamina também vai pro Shiva, que abre uma vantagem muito grande para cima do Buda. QI.
Essa é talvez o mais simples dos pontos da batalha, já que o Shiva não tem absolutamente nenhum feito de inteligência, enquanto o Buda tem alguns dos melhores feitos de inteligência do verso, além de ser um sábio, como também tendo uma educação de alto nível para sua época. Por isso o ponto de QI vai pro Buda. QI de batalha. Agora sim o stat é disputado, pois o Shiva tem alguns bons feitos de QI de batalha, como conseguir efetuar movimentos para counterar o escudo de carne do Raiden, além de ser descrito como o brawler mais poderoso dos céus. Já Buda demonstrou também uma incrível noção de combate ao cobrir os seus pontos abertos pela perda do olho como uma mudança de sua postura, e efetuar estratégias para vencer a sua luta, focando em matar Rajun com um ataque one shot, que apesar de não ter funcionado, já demonstra uma expertise em batalha que o Shiva, por exemplo, não demonstrou. Por isso, apesar de próximos, Buda demonstrou melhores feitos e o ponto de inteligência de batalha vai pro Buda. Hacks. Certo, agora vamos para o ponto de hacks, então sem mais demoras vamos começar com as habilidades do Deus da Destruição Shiva. Primeiramente é importante citar um hacks natural dele, braços adicionais, pois o Shiva tem 4 braços e isso pode ser um fator de influência para o nosso deus hindu na batalha. Criação de pós-imagens por meio do seu tesouro secreto de Svarga, que foi capaz de sobrepujar Raiden na dança de ritmo elevado, que fez parecer que o Shiva tem diversos Shivas atacando ao mesmo tempo, e obviamente ele também tem resistência e manipulação de calor e fogo por meio do seu Tandava, o estado em que o Shiva entra em chamas com a sua dança e especialmente dando a ele também o hacks de transformação pelo seu Tandava Karma, onde ele pega fogo continuamente, sendo capaz de queimar até mesmo os músculos mais fortes da humanidade de Raiden Tamemon, e ganhando uma força inimaginável, ganhando um aumento de poder que o permitiu vencer o Rikishi mais forte da humanidade. No geral, as principais cartas do Shiva neste baralho são as suas chamas, capazes de queimar o seu alvo e gerar dor intensa, e a sua alta velocidade e força disponibilizadas pela dança secreta e especialmente pelo Tandava Karma. Agora vamos para o Buda, que detém alguns dos melhores hacks de todo Shumatsu no Valkyrie. Primeiramente, o Buda tem como hacks o empoderamento, sendo capaz de puxar poder dos 6 reinos budistas por meio do seu cajado dos 6 reinos. E por falar nessa arma, tem também maestria em armas e transmutação, podendo mudar o seu cajado para uma espada, escudo, alabarda, porrete e uma foice, todas Buda tendo alta maestria e claro, dando muita versatilidade para ele. Porém, apesar de tudo, o principal hack de Buda é a sua precognição, mais especificamente divinação, por ser capaz de ver o futuro com as suas 8 consciências da pura iluminação, a habilidade do iluminado de ver a vontade da alma do adversário antes dela agir, podendo assim prever o seu movimento. Com isso, o Buda se manteve invariavelmente intocado contra o Zero, não recebendo nenhum golpe, e quando recuperou sua habilidade de previsão contra o Rajun, novamente demonstrou uma enorme superioridade. Superioridade essa contra um oponente que, anteriormente, estava muito superior a ele em velocidade. Sim, Buda e a sua visão garantem a ele uma vantagem enorme, até mesmo contra personagens fisicamente mais velozes que ele, como é o caso do próprio Shiva. Mas calma que eu já tô me adiantando, por isso chega de enrolação, o ponto de hacks vai para o Buda pela sua visão do futuro que lhe garante um recurso melhor na batalha. Matchup! E finalmente chegamos no ponto decisivo, com o Shiva numa larga vantagem de stats físicos. Força, velocidade e resistência, esse vídeo demonstrou o inegável. Shiva tem muito mais vantagens físicas sobre Buda em basicamente quase todos os aspectos, exceto os aspectos de esquiva. Entretanto, já temos que começar lidando com um ponto muito importante, como a visão do futuro de Buda, as 8 consciências da pura iluminação, iriam conversar com o tesouro secreto de Svarga, a dança imprevisível do Shiva. Bom, com o tesouro secreto de Svarga, Shiva é dito performar uma batida no ritmo do universo, um ritmo que somente Shiva poderia ouvir, dito por Hermes como um ritmo único. Isso seria o bastante para burlar a visão do futuro do Buda? Para isso temos que entender como a previsão do futuro do Buda funciona. Advinda da iluminação, Buda é capaz de ver a flutuação da alma de alguém. Quando uma pessoa tem uma intenção, a sua alma se move para cumpri-la e executá-la antes do corpo, e é assim que o Buda prevê os movimentos do seu oponente, vendo a flutuação da alma. Agora, a dança secreta de Shiva tem a intenção do Shiva ou a intenção do universo? Essa é uma pergunta bem besta na real. A dança do Shiva em nada tem a ver com a intenção. Ela apenas é dita que se move no ritmo das batidas do universo. Isso não significa que o Shiva não tenha a intenção de fazer o que faz. Muito pelo contrário. Ele não se move automaticamente, ele tem uma intenção pelo seu movimento. Durante a sua luta, os seus movimentos são precisos, calculados. Ele, por exemplo, abaixa o escudo de carne do Raiden e fica evidente que ele faz o que ele
ele faz porque ele quer, não porque é algo instintivo, algo que faz quando ele se move automaticamente. Ao contrário, tem intenção. Por isso, mesmo a dança sendo dita imprevisível, o Buda consegue com a sua previsão prevê-la. É esquisito pela definição dos termos, né, imprevisível, previsível, mas analisando o funcionamento desses dois hacks, fica evidente que o Shiva ainda seria alvo das 8 consciências do Buda. Com isso, todos os golpes iniciais de Shiva, poucos seriam uma ameaça para o Buda, que facilmente desviaria e tomaria vantagem desse confronto com qualquer que fosse a arma dele. Com o tesouro sagrado sendo liberado, Buda ainda se manteria na vantagem, prevendo e desviando de qualquer golpe que o Shiva efetuasse. Até mesmo na barragem do Tandava, Buda teria vantagem, pois Shiva não tem como burlar a previsão. Ele não tem uma alma escura que nem o Rajum e os seus golpes não têm uma área de efeito que impedem a esquiva. Claro, Shiva ataca com tanto ritmo e tanta pressão que parece que tem vários Shivas o atacando, mas isso não significa que tem uma área de efeito muito grande, apenas que ele aplica um ritmo incessante no seu oponente. Raiden, por exemplo, consegue evitar alguns golpes no seu spam. E mesmo se esses golpes tivessem uma grande área de efeito e impedissem o Buda, ele ainda teria o seu escudo Ahimsa para puxar e defender os mais diversos golpes do Tandava do Shiva. Então os golpes do deus hindu pouco afetariam ou abalariam o Buda. E mesmo que o Shiva puxasse o escudo para baixo, que nem ele faz com o Raiden, diferente do Raiden, o Buda tem a sua previsão do futuro e esquivaria do Krittivasa facilmente. E ele até teria vantagem de distância, visto que a sua alabardo propicia uma boa distância do adversário, impedindo que o Shiva o marcasse e o pressionasse num ritmo elevado, já que Shiva é um combatente curto alcance e Buda tem a vantagem do médio alcance com a sua alabarda. Entretanto, o Shiva tem uma vantagem. Os golpes do Buda são muito fracos e o Shiva tem uma alta durabilidade e, especialmente, alta resistência. Então não seriam alguns cortes da espada Vajra de Buda, nem da alabarda Kanon, que fariam o Shiva ficar contra a parede no sentido de danos. Claro, Buda eventualmente, muito pela sua previsão, poderia acertar algum corte mais em cheio, especialmente pela sua alabarda, né? Assim como ele fez com o Zero. E talvez até arrancar um braço do Shiva, quem sabe, especialmente antes do deus começar a sua dança. Mas ainda assim, não seria o bastante para vencer o deus hindu. Ao mesmo tempo, o Shiva não tem como acertar o Buda, então ele teria que apelar e usar o seu Tandava Karma, sua carta trunfo capaz de vencer Raiden Tamimon, mesmo com um braço. E aqui, Shiva estaria ainda mais forte, pois além de ter no mínimo 3 braços, ainda estaria com menos ferimentos externos e internos do que na sua batalha contra o Raiden. Entretanto, Buda ainda assim tem a vantagem com a previsão do futuro. Mas Sheik, agora o Shiva já seria rápido bastante para acertar o Buda, não? Como comentei antes, a maneira de se burlar a visão do futuro do Buda não é pela velocidade, mas impedindo-o de se esquivar. Aqui, contra o Shiva, por mais que ele tenha um grande aumento de poder e força com o Tandava Karma, podendo fazer o seu Tandava e a sua dança ficarem ainda mais impressionantes, o Buda ainda iria esquivar. Isso pois, Buda não reage ao golpe efetuado contra ele, ele reage contra a previsão do golpe, contra a flutuação da alma que ele está prevendo. Portanto, não tem como burlar a sua visão com mera velocidade. Nem mesmo Rajum, que antes pressionava o Buda, conseguiu. Com isso, o Tandava Karma poderia, no máximo, afetar Buda pelo seu calor extenuante, liberado constantemente pela transformação. Porém, apenas se manter perto da transformação, por mais que seja algo que gere incômodo e um pouco de dano, não é a mesma coisa que tocar. Na luta contra o Raiden, nós vemos que é o contato que causa o arder e o queimar do Tandava Karma que tanto afeta o Raiden na luta. Por isso, Shiva pouco teria que fazer aqui. Mesmo no Tandava Karma, seu aumento de poder não o garante um golpe em larga escala, e o fato de ele ser um lutador marcial o coloca totalmente no jogo do Buda, que pode facilmente lidar com ele por meio da sua previsão. Claro, Shiva ainda tem uma alta durabilidade e seria ainda mais difícil acertá-lo e danificá-lo subjugamente, afinal ele está muito amplificado pelo seu Tandava Karma. Mas o Buda eventualmente acharia uma abertura, assim como achou contra o Zero e contra o Rajum. Afinal, Shiva, mesmo tendo uma boa durabilidade, não demonstrou feitos capazes de tancar o corte de uma arma divina, muito menos de tancar o ciclo Sansara ou o ciclo Sansara eterno do Buda, visto que o Shiva tem como melhor feito de se esquivar desviar do Shishimai do Raiden, que não chega nem perto do ciclo Sansara do Buda e muito menos do ciclo Sansara eterno que conseguiu acertar o Rajum. Por isso, o vencedor da batalha para decidir quem é o indiano mais forte está decidido. Aquele que caminha solitário prova que é o indiano mais forte, vencendo o deus que carrega a esperança dos hindus em seu punho. Buda versus Shiva, movimento decisivo, ciclo Sansara eterno. Vencedor, o iluminado Buda.
E você, discorda da minha análise? Comenta aí embaixo qual é a sua visão desse confronto, quem é o indiano mais forte e sugira outros confrontos para o quadro do quem venceria. Não se esquece de se inscrever e se quiser debater comigo sobre o vencedor, se você discorda ou até se você concorda, considere entrar no server de Discord do canal, onde estão os boosters que apoiam o server, e um agradecimento a eles e, é claro, a você que ficou até aqui. Um obrigado e até mais.